Novo técnico no esporte nessa reta final de Série B. No vídeo de hoje quero responder uma pergunta que eu vi muitos torcedores se questionando sobre se compensa demitir, por exemplo, o Pepa agora. Será que ele é o maior responsável? Quero falar também sobre a situação contratual do treinador português e trazer aqui à tona alguns nomes que já foram procurados pela diretoria do esporte nessa reta final de Série B, aquela saída do Guto Ferreira também, na metade ali, reta final de campeonato. A outra questão que eu quero bater um papo, a respeito da queda de produção do esporte, e uma coisa que no meu entendimento não está associada ao técnico Pepa, há uma pressão também, uma cobrança do presidente Yuri Romão nos últimos treinamentos do esporte. O presidente está assim na bronca, tendo sim uma reunião séria com os atletas e o que pode ser feito, com 2 rodadas para conquistar esse acesso à primeira divisão. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 15 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team, e faça a sua aposta também com a Esportiva VIP. Lá você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem burocracia. Vou deixar o link para vocês no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse momento de instabilidade do esporte na Série B, com a chance real de não subir para a Série A. Uma coisa que parecia absurda se a gente pensar, por exemplo, há 3, 4 rodadas atrás. No meu entendimento, o esporte foi basicamente o segundo para o terceiro time, a conquistar, a garantir pelo menos moralmente o acesso para a primeira divisão. E é aquela questão, cara, a Série B também, olha, eu não acho que os resultados do esporte tenham sido assim absurdamente surpreendentes. Por exemplo, tem os seus deslizes, claro, acho que principalmente a derrota em casa para o Operário. Mas depois o esporte, ele perde para o América fora e para o Operário fora. São resultados normais, se a gente pegar a circunstância do campeonato, mas para esse momento não poderia acontecer. E era para ser aquele jogo contra a Chapecoense, para tudo voltar ao normal, o esporte vencendo, chegaria basicamente a 62 pontos e cravaria o seu acesso para a primeira divisão. Entretanto, não foi bem assim. Existe um momento, uma insatisfação muito grande da torcida com a diretoria, a própria diretoria também. O presidente Yuri Romão, segundo informações do canal Bastidores do Esporte, ele esteve no CT nesta segunda-feira, cobrando bastante os jogadores, a comissão técnica, pelo vexame, o empate contra a Chapecoense, da forma que aconteceu, mas não acho que seja culpa do Pepa, o técnico português, que tem contrato com o esporte até dezembro desse ano, e se conquistar o acesso para a Série A, ele automaticamente renova até o final do ano que vem. Então, no esporte até aqui, 14 jogos, 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Não acho que seja culpa dele, o esporte jogou ontem contra a Chapecoense para fazer pelo menos um placar confortável, de 3-0, 4-0, por muito mais incompetência dos seus jogadores, e eu vejo que é uma coisa que vem pesando os atletas também, até mesmo porque não relembrando o ano passado. Então, nesse momento, acho que não faz muito sentido uma mudança de treinador. Mas se fosse para escolher um novo comandante, não sei se a diretoria pensar dessa forma, nessa atual semana, há sim opções no mercado da bola, algumas delas que inclusive foram procuradas pelo esporte nessa Série B, como por exemplo o Nelsinho Batista. Ele acabou saindo da Ponte Preta nesta edição de segundona, se encontra hoje livre no mercado, 74 anos de idade, foi sim procurado pela atual diretoria do esporte. Ele acabou pedindo, ele pediu demissão após a derrota contra o Guarani, jogando dentro de casa. Pela Ponte Preta nessa temporada, 25 jogos com 8 vitórias. A última passagem do Nelsinho Batista pelo esporte aconteceu em 2018. Mais um que foi procurado também, o Zé Ricardo, técnico ex-Goiás, Flamengo, Fortaleza, Internacional. Está livre também, foi recentemente especulado no futebol tailandês, mas eu não contrataria o Zé Ricardo de jeito nenhum. O Daniel Paulista também ficou naquela coisa, vai, não vai, chegou até a acertar um momento com o esporte, hoje tem 42 anos, foi demitido também do CRB nessa temporada, onde chegou depois o Hélio dos Anjos, até agora o Daniel Paulista também se encontra livre. O Hélio dos Anjos também foi especulado, nessa edição também de Série B, seria o Hélio dos Anjos, ou sei lá, um Nelsinho Batista, um perfil que eu talvez contrataria se acontecesse o seguinte: o Pepa pediu para sair, a diretoria de fato encontrou a solução que seria a demissão do Pepa, e trazer um técnico mais enérgico, ali para a beira do gramado, muito mais um técnico na motivação do que propriamente pensando
em longo prazo. Se fosse para isso acontecer, aí sim, eu acharia, por exemplo, com o Hélio dos Anjos, um Nelson Batista, ou até mesmo um Felipão, tá? O Luxemburgo, aí poderia sim fazer sentido, mas olhando racionalmente, eu não tomaria esta decisão. Tem outros treinadores também, mais jovens, que agora eu quero comentar com vocês, que ainda estão livres no mercado. Pode deixar a sua opinião, qual seria também a sua decisão para a sequência. Para você fazer a sua aposta a partir de R$1 via Pix, sem burocracia, é com a Esportiva VIP, todos os jogos do esporte nesta reta final de Série B do Brasileirão. Próximo jogo contra a Ponte Preta, você encontra por lá, e esta mega vantagem para você colocar ainda mais emoção nas partidas do esporte. Outras partidas também desta rodada, você encontra lá na Esportiva, América Mineiro e Ituano. Para o campeonato seria uma boa vitória do América, tá? Mesmo olhando para o próprio esporte, pagando 1,53 a cada real apostado. O vitória também do Botafogo de Ribeirão Preto contra o Ceará, pagando 3,10, esse jogo no interior paulista. Um empate na mesma cotação. E vitória do Operário frente ao Mirassol, pagando 2,60. Por exemplo, se você apostar numa vitória do América contra o Ituano, do Botafogo contra o Ceará e do Operário frente ao Mirassol, ela está numa cotação de 12,33. Se você apostar, por exemplo, R$10 nessa combinação e ela acontecer nessa rodada, volta para você lá na Esportiva R$ 123,30. Essas e todas as outras cotações, não só na Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, mas também partida da Seleção Brasileira contra a Venezuela na quinta-feira, na outra terça-feira contra o Uruguai. Também está lá disponível na Esportiva VIP. Faça o seu cadastro pelo link no primeiro comentário fixado. Outro técnico também que está livre no mercado, o ex-esporte, é o Jair Ventura. Foi recentemente demitido do Juventude, teve um bom trabalho pelo Atlético Goianiense no ano passado, onde conseguiu o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. A lista de técnicos livres, ela não é ruim, tá? Eu vou passar aqui para vocês, ó. Treinadores que eu imagino que seriam opções, tá? Razoáveis neste momento, ou pro ano que vem, que seja, tá? Técnicos livres. O Jair Ventura, tem o Felipão, o Cuca, o Antônio Carlos Zago, Crespo, Antônio Oliveira, técnico ex-Corinthians, Carlos Queiroz, treinador ex-seleção colombiana, Vanderlei Luxemburgo, Maurício Barbieri, ex-Vasco e Flamengo, o Zé Ricardo, né, que foi especulado pelo esporte, o Daniel Paulista também, e o Petit, técnico português ex-Cuiabá. Há opções, tá? Igual eu falei, não demitiria o Pepa nesse momento, não é o principal culpado, mas se fosse uma demissão, sei lá, um treinador olhando para o ano que vem, eu acho que tem sim bons nomes. O Antônio Oliveira, por exemplo, né, técnico ex-Corinthians, fez um bom trabalho no Cuiabá, no Atlético Paranaense também. É um treinador caro, né, recebe pelo menos algo na faixa de R$600 mil mensais. Outro também que me agrada é o Jair Ventura, né, pode não ter um brilhantismo no aspecto de jogar futebol, um time mais ofensivo do mundo, mas em termos de resultados ele consegue sim desempenhar nas suas equipes. Esse ano de Série A, ele começa muito bem a temporada pelo Atlético Goianiense, mas depois o time cai um pouquinho no campeonato. Só que o Jair Ventura ele foi demitido, o Atlético tinha acabado de entrar no Z4. Achei inclusive uma decisão burra da diretoria naquele momento. E no Juventude também eu não demitiria o Jair Ventura, mas foi o que encontraram, né? A diretoria do Juventude também nesse momento. O Cuca, apesar das suas polêmicas, é sim um excelente técnico, né? Se a gente pegar em termos de currículo dos últimos anos. Não foi bem no Atlético Paranaense, mas é um técnico que eu ficaria de olho também, tá? Para qualquer equipe nessa Série B ou até mesmo na Série A. E o Maurício Barbieri é um nome jovem, enfim, não seria um perfil, por exemplo, que eu traria agora, né, em 2 rodadas, aquela pressão para subir, não. Mas talvez para o ano que vem, enfim, se essa for uma decisão que a diretoria fosse tomar. O Barbieri que recentemente deixou o Juárez, esse clube da primeira divisão mexicana. O último trabalho dele aqui no Brasil foi pelo Red Bull Bragantino. Pode deixar a sua opinião, o que é que você pensa a respeito desse cenário e qual seria o seu técnico para o esporte, ou para o ano que vem, ou nessa reta final. Você acha que compensa demitir o Pepa? Quais são os principais culpados também nessa fase terrível no Leão? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal e faça sua aposta com a Esportiva VIP no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!